Como se preparar para o fim do mundo? Como estar preparado para este grande evento? Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que não teremos um fim do mundo. Teremos sim o fim do mundo como o conhecemos, ou seja, o fim do modelo civilizacional que hoje assistimos, compartilhamos e fazemos parte. A humanidade, como a conhecemos e como ela se conhece até os dias atuais, está com os seus dias contados. Porque estamos em meio a uma transição, a uma transformação. Isso é fato. As coisas estão ruindo, elas não se sustentam mais. Inutilmente, muitas pessoas tentam ainda segurar as coisas, enquanto que outras pessoas apelam para a inversão de valores, a libertinagem total. São os contrários de um modelo colapsado. Sim, os contrários de um modelo colapsado. Então é fato que nós teremos uma grande mudança, uma transformação que virá através de diferentes formas, catástrofes climáticas. O clima está bem diferente, um clima extremado. Observamos no interior da Terra uma agitação do magma. Observamos uma crise econômica, um conflito comercial entre as nações, uma batalha tecnológica, a busca pelo poder, as nações e as pessoas cada vez mais mesquinhas em busca de interesses falhos, decadentes e promíscuos. Então, estamos diante de uma situação que não se sustenta mais, e isso é a grande prova que a transição já está aí. A transição já está aí. Porque o Criador ele conferiu um tempo para essa humanidade. Como tudo tem um tempo. Uma árvore para produzir os seus frutos tem um tempo. Um animal para produzir filhotes tem um tempo. Um ser humano individual para construir uma carreira e colher frutos tem um determinado tempo. E a humanidade como um todo também recebeu um tempo. Para quê? Para que a humanidade está aqui e para que ela recebeu um tempo? Para se desenvolver, para alcançar um estado mínimo de autoconsciência. Mas a autoconsciência é algo raro sobre o planeta Terra. Observamos, em sua maioria esmagadora, pessoas completamente inconscientes, algumas semi-conscientes, mas o estado de autoconsciência é raro. O que é a autoconsciência? É onde o espírito está desperto, onde o ser humano não vive mais para a casca externa, para as preocupações do cabeção, mas onde ele coloca a sua intuição à frente de tudo, onde ele segue a sua intuição, porque a autoconsciência é a prática intuitiva no dia a dia, ela surge através da prática intuitiva. Somente através da intuição que o ser humano se torna autoconsciente, porque a compreensão das coisas elementais da vida, elementares, essenciais, fundamentais, a compreensão dessas coisas somente se dá através da intuição, porque foge a capacidade de compreensão do cabeção, que consegue apenas compreender bem, entre aspas, as questões da matéria grosseira mais densa. Já as questões relacionadas ao propósito da vida, o porquê de ser,
da existência humana, do ser humano, do universo. Isso somente o espírito, com a sua intuição, consegue compreender. O ser humano precisa intuir isso. Não basta pensar sobre isso. É preciso humildade para receber com gratidão essas informações, essas orientações que são captadas pela intuição. Isso é o estado de autoconsciência, algo que é uma exceção nos dias atuais e não a regra. Então, a humanidade recebeu um tempo para que as pessoas se tornassem autoconscientes e pudessem fazer um uso adequado dos recursos naturais, que as pessoas pudessem se relacionar de forma saudável, que pudessem estabelecer um regime econômico e político decente, uma sociedade equilibrada. Então, as pessoas teriam que se desenvolver espiritualmente de forma correta para alcançar a autoconsciência e fazer um uso correto de tudo. Mas isso aconteceu? Não aconteceu, infelizmente, porque a maioria das pessoas se desviou do caminho da autoconsciência. As pessoas passaram a seguir as orientações erradas da mente humana, da forma de inteligência da matéria grosseira densa apenas. E nisso as pessoas acabaram ficando enclausuradas, encapsuladas aqui na matéria grosseira mais densa. Surgiu uma abóbada de energias densas, pesadas, o anel trevoso, conforme eu várias vezes já disse em meus vídeos. E hoje a humanidade, o plano terreno está circundado por essa densa camada de energias trevosas. E as pessoas, por causa do excesso de mente, o uso unilateral do raciocínio, as pessoas estão presas a esta abóbada trevosa, não conseguindo irradiar para além disso, abrindo caminho para a entrada de irradiações mais elevadas no íntimo das pessoas. Se o íntimo das pessoas tivesse se aberto para essas irradiações mais elevadas, as pessoas estariam autoconscientes, em sua maioria esmagadora, e teriam cumprido a sua função, teriam cumprido o seu papel, a sua missão de vida. E a humanidade recebeu um tempo para isso, que está acabando agora, que está acabando. Deus conferiu a cada criatura o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Muitas pessoas perguntam, se existe Deus, como pode existir tanta maldade sobre a terra? Ora, pensemos o caso de um pai que tem um filho. Um pai pode deixar uma grande herança para um filho, mas o que ele depois faz com a herança, o pai não consegue interferir. O filho pode aumentar a herança ou jogar tudo fora. O filho tem o livre-arbítrio para escolher os rumos de sua vida, por melhor que tenham sido as orientações que o pai passou. Assim é a relação do ser humano para com Deus. O ser humano recebeu de Deus todas as faculdades espirituais necessárias para se desenvolver, bem como planos para habitar a matéria grosseira, a matéria grosseira mais densa aqui, a matéria fina que o ser humano pode contactar através da sua intuição, o plano inteal ou o próprio plano espiritual. Então o ser humano pode contactar diversos planos através da sua intuição, por meio das faculdades que Deus conferiu a cada indivíduo humano. Mas o que aconteceu com esta humanidade aloprada? Ela se afastou desta possibilidade
de desenvolvimento. Da mesma forma como um filho que recebe uma herança, vira as costas para o pai, detona a herança, joga tudo fora e vira um bêbado abandonado nas ruas, um mendigo drogado. Então, a humanidade hoje é constituída por mendigos drogados que estão atirados por aí, afastados de Deus, porque os próprios seres humanos, por causa da sua vaidade mental, do excesso de mente, se afastaram de Deus e por isso não puderam se tornar autoconscientes até os dias atuais. Então esta é a situação desta humanidade demasiadamente materialista que se afastou completamente dos objetivos da sua existência. Então, não é porque existe tanta maldade sobre a terra, tanta injustiça, tantas coisas ruins, que se pode negar a existência de Deus, porque Deus conferiu a liberdade a cada um. E o que cada um fez com a sua liberdade é problema seu. É problema seu. Então, agora estamos aí diante do grande ajuste de contas. Estamos aí, diante do juízo final, da grande transição global aqui no planeta Terra e de planos próximos à matéria grosseira densa, onde estão espíritos desencarnados. Surgirá uma grande limpeza aqui na Terra e nos planos mais próximos, objetivando separar o joio do trigo, objetivando separar aqueles espíritos humanos que ainda querem trilhar o caminho da luz e aqueles espíritos humanos que não querem mais nada com o caminho da luz. Observamos nesta humanidade que a maioria das pessoas não quer mais nada para com o caminho da luz. As pessoas querem o quê? Que a pandemia passe, que tudo volte ao normal, que possam viajar, festejar, acumular riquezas, ganhar bastante dinheiro, ostentar diante dos demais, buscar a fama, a glória, o poder, a ostentação. É isso que a maioria esmagadora das pessoas quer. Não aprendeu nada, a maioria não aprendeu nada com a pandemia e com toda a situação econômica, política, com todo esse caos social estabelecido. Tudo o que aconteceu aí nesses últimos 2 anos foi para chamar a atenção das pessoas, para que elas acordassem e se voltassem para a luz. Parece que foi inútil o chamado até agora. E coisas piores terão que acontecer e vão acontecer. Faz parte do processo, é o retorno. Os laços kármicos que esta humanidade teceu estão voltando. E as pessoas terão que experimentar aquilo que semearam. É assim. Deus educa as suas criaturas através do próprio retorno de suas ações individuais. Não existe nada mais pedagógico na perspectiva espiritual do que isso, a lei do retorno, a lei da reciprocidade. Tudo volta para cada um. E agora, como a força da luz incide mais forte sobre essa humanidade, tudo está voltando mais rápido. Tudo está acelerado para que as pessoas sejam sacudidas e acordem. Se vão acordar com as sacudidas ou não, depende de cada indivíduo, é o livre-arbítrio, é a escolha. Deus deu a cada um a herança espiritual, o talento espiritual, os dons espirituais, as faculdades espirituais. O que cada um faz com isso é problema seu. O que cada ser humano faz com a herança que recebe do Pai terreno é problema seu. Se o ser humano aumenta a riqueza da herança ou joga tudo fora e vira um mendigo, é problema seu. Assim também é a situação da humanidade diante do Criador, que fez tudo pelas suas criaturas. Quantos enviados não foram mandados aqui para a Terra? Como grandes mestres do passado, como profetas. Jesus veio trazendo
a palavra de Deus, como filho de Deus. Abdrushim trouxe a obra na luz da verdade. Então, Deus fez muito por essa humanidade, fez muito mesmo, mas ela parece não querer nada em sua maioria. Ela parece não querer nada em sua maioria porque é preguiçosa espiritualmente. É preguiçosa. E daí diante de todo o caos que está aí e do aprofundamento da crise global, surge a pergunta: o que fazer ou como se preparar para o fim do mundo? Como se preparar para essa grande transição? Como se preparar para essa transformação? Fugindo das cidades grandes e indo para cidades pequenas? Acumulando bastante dinheiro para quando surgir o momento mais crítico, o ser humano ter recursos para conseguir livrar a sua pele? É através destas estratégias que o ser humano vai conseguir escapar das catástrofes políticas, econômicas, sociais e climáticas que estão para vir? Não. Não é através de estratégias exteriores. O que cada ser humano precisa fazer agora é despertar ao máximo o seu espírito, praticar a vigilância. O ser humano precisa agora estar vigilante em seu espírito para poder entender a situação atual, para poder estar na hora certa, no lugar certo e fazer a coisa certa. Não adianta, por meio do cabeção, agora querer calcular o que deve ser feito. É na hora exata que o ser humano saberá o que terá que ser feito. Na hora exata o ser humano saberá o que terá que ser feito. E para saber na hora exata o que precisará ser feito, o ser humano precisa desde agora exercitar a vigilância interior, fortalecer a sua vida intuitiva, a sua inteligência emocional, a sua sensibilidade espiritual. Esta é a única coisa que poderá ajudar o ser humano, a sua própria intuição. Quem não tiver intuição, quem não tiver vida intuitiva, no momento caótico de toda essa transição, vai sucumbir. Porque as pessoas serão orientadas não por políticos, por religiosos, por investidores, por líderes terrenos. As pessoas serão orientadas por seus guias espirituais através da intuição. Prestem atenção nisso, caros ouvintes. As pessoas serão orientadas por seus guias espirituais através da intuição. Conforme o caos for se aprofundando, conforme a purificação da humanidade for se dando, as pessoas terão que permanecer atentas em espírito, e não com o raciocínio, com o cabeção. É essa vigilância interior que fará a diferença. E a única forma de alcançar essa vigilância interior é através de uma vida mais silenciosa, uma vida equilibrada, uma vida onde o ser humano tenha tempo realmente para o seu lado espiritual. Não uma vida dedicada apenas à correria do mercado de trabalho ou à vagabundagem daquele que não quer fazer nada. O momento atual exige um equilíbrio, um caminho do meio, que cada um precisa encontrar na sua medida. Não existe uma receita pronta para isso. Não existe um cálculo matemático que possa estabelecer um resultado comum para as pessoas. Cada um precisa alcançar o seu próprio resultado através da vida intuitiva, da vigilância. Este é o único caminho viável para cada criatura humana do seu jeito, na sua realidade, no seu nível espiritual, segundo as experiências que ainda precisam ser
vivenciadas, para que os aprendizados decisivos sejam alcançados. Então, esta é a nossa situação nos dias atuais. Não adianta agora estabelecer regras prontas, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ir morar no interior, eu preciso fazer isso, aquilo ou aquele outro. O que as pessoas precisam fazer agora, é garantir uma mobilidade interior. Permitir que o espírito esteja livre em seu íntimo. É isso que as pessoas precisam fazer para poderem ouvir, para poderem receber, para poderem intuir, para poderem captar, para poderem, então, segundo essas orientações, agir, ir para o lugar certo, na hora certa e fazer a coisa certa. Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer exatamente, mas é fato que o nosso modelo civilizacional está ruindo, a política, a economia, as religiões, o mundo dos investimentos, os modelos culturais, tudo está ruindo, os relacionamentos, tudo está ruindo, tudo está desmoronando. E o que está restando em meio a isso são indivíduos que precisam se encontrar a si mesmos. Em meio a todos esses escombros culturais, políticos, econômicos e existenciais. Cada ser humano precisa se encontrar consigo mesmo em meio aos escombros de uma era decadente que está desmoronando. Não existe uma receita pronta para isso, mas cada um dentro de si precisa alcançar a sintonia para poder captar as orientações necessárias. Então esta é a única forma de se preparar para o que está vindo. E quem se preparar assim internamente, quando chegar a hora, saberá o que fazer. Se tiver que ir para uma cidade pequena, se tiver que ir para lá, ou para lá, ou para lá, se tiver que largar tudo e sair correndo, não sei. Quando chegar a hora, quem estiver desperto saberá o que fazer. E a grande manada social, por sua parte, que se preocupa apenas com as coisas externas, não saberá, porque não está exercitando essa vigilância interior. A maioria esmagadora das pessoas está apenas preocupada com os recursos materiais, em juntar dinheiro, preocupações com o mercado do trabalho, não que não se deva trabalhar, por favor, eu sempre prego aqui em meus vídeos um equilíbrio. Então, o momento atual exige essa vigilância. Isso é tudo que o ser humano precisa fazer, o trabalho interior. E reconhecer e identificar a atuação das leis espirituais na vida individual de cada um. Leis espirituais estas que foram explicadas por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Quem quiser compreender essas leis, a lei da reciprocidade, a lei da igual espécie, a lei da gravidade espiritual, que leia a obra Na Luz da Verdade de Abdrushim. Inclusive aqui no meu canal eu criei uma lista de reproduções chamada Leis Espirituais. Basta olhar no canal, tem uma lista de reproduções chamada Leis Espirituais. Lá tem 10 ou mais do que 10 vídeos falando das leis espirituais. Mas tudo que eu falo das leis espirituais, eu aprendi através da leitura da obra Na Luz da Verdade de Abdrushim. E inúmeras coisas aí vão acontecer, catástrofes sociais, econômicas, climáticas. As profecias falam da vinda de um cometa, de um astro luminoso. Profecias falam também do arrebatamento da Terra, que a Terra seria arrebatada, colocada
numa outra posição, porque é fato que a Terra ela baixou da sua órbita, como a humanidade foi se densificando espiritualmente, se tornou pesada e a própria Terra baixou da sua órbita. Né? E segundo profecias, ela seria colocada novamente no seu lugar. E se a Terra for colocada novamente no seu lugar, onde existe uma vibração mais leve, boa parte da humanidade será levada, será destruída, porque não terá essa leveza para poder orbitar junto com a Terra nesta nova posição, mais leve, mais fluida e mais luminosa. E observando todo o movimento do magma dentro da Terra, as erupções vulcânicas, terremotos em grande quantidade, às vezes eu me questiono, será que a Terra já não está sendo erguida e colocada no seu lugar, que ela abandonou há milhares e milhares de anos por causa desta humanidade decadente? Não sei. Quanto a isso tudo, só sei que nada sei, mas eu pressinto aqui dentro que estamos diante de uma transição, de uma transformação global. Inúmeros meteoritos estão caindo aí, direto, toda hora tem meteoritos cruzando o céu da Terra. O que está acontecendo que existe essa grande quantidade de meteoritos? Será que não existe um astro maior que está se aproximando de nós, que talvez esteja sendo escondido? Esteja sendo escondido pelas autoridades para não gerar um desespero? Não sei. Mas é fato que alguma coisa está mexendo com a estrutura magnética do planeta e com a estrutura psicológica das pessoas. A luz irradia mais forte sobre a humanidade. Tudo está voltando mais rápido. O tempo está acelerado, provando que estamos numa era de retorno, um retorno acelerado, para que se dê o desfecho da situação atual, o desfecho do karma da humanidade. E o joio e o trigo sejam separados. E a Terra passará por uma purificação. Quantos ficarão aqui? Não sei. Talvez apenas uma pequena minoria. Ficará aqui quem estiver disposto a se adaptar a esta nova era, a esta nova irradiação, a esta energia aumentada que forçará a humanidade a cumprir o seu papel. Porque quem não quiser cumprir o seu papel será esmagado por esta irradiação aumentada. Sente-se uma pressão no ar. As pessoas estão mais cansadas, estão exaustas, estão estressadas. Por quê? Porque alguma coisa pressiona essa humanidade, gerando uma inquietação coletiva. E isto é o sinal que algo está chamando. Isso é o grande chamado para essa humanidade. Que ouça quem ainda quiser ouvir. Que ouça quem ainda quiser ouvir. E que faça o seu trabalho interior de forma correta, ouvindo a intuição, quem quiser prosseguir no seu desenvolvimento espiritual. Porque quem não quiser fazer o seu trabalho interior será literalmente colocado de lado como o joio, que não presta, que não serve para nada. Então este é o grande momento de separação, a transição, a transformação global, diante da qual nos encontramos, onde tudo o que está errado vai desmoronar. Apenas vai ficar de pé o que está em harmonia com as leis espirituais. Apenas vai ficar de pé aquilo que estiver em harmonia com as leis espirituais, sejam as obras humanas ou os próprios seres humanos. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!